sobre o enfrentamento direto e indireto. A regra ordinária para o uso do exército é que o mando do exército receba ordens das autoridades civis e depois reúne e concentra as tropas, aquartelando-as juntas. Nada é mais difícil que a luta armada. Lutar com outros cara a cara para conseguir vantagens é o mais árduo do mundo. A dificuldade da luta armada é fazer próximas as distâncias e converter os problemas em vantagens. Enquanto das aparência de estar muito longe, começa teu caminho e chegas antes que o inimigo. Portanto, fazes que sua rota seja larga, atraindo-o com a esperança de ganhar. Quando empreendes a marcha depois que os outros e chegas antes que eles, conheces a estratégia de fazer que as distâncias sejam próximas. Sirva-te de uma unidade especial para enganar ao inimigo atraindo-o a uma falsa persecução, fazendo-o crer que o grosso de tuas forças está muito longe, então, lanças uma força de ataque surpresa que chega antes, ainda que tenhas começado o caminho depois. Por conseguinte, a luta armada pode ser proveitosa e pode ser perigosa. Para o especialista é proveitosa, para o inexperiente, perigosa. Mobilizar todo o exército para o combate para obter alguma vantagem tomaria muito tempo, porém combater por uma vantagem com um exército incompleto teria como resultado uma falta de recursos. Se te mobilizas rapidamente sem parar dia e noite, recorrendo o duplo da distância habitual, e se lutas por obter alguma vantagem a milhares de quilômetros, teus chefes militares serão feitos prisioneiros. Os soldados que sejam fortes chegarão ali primeiro, os mais cansados chegarão depois, como regra geral, só o conseguirá 1 de cada 10. Quando a rota é larga as tropas se cansam, se gastaram sua força. Na mobilização, chegam esgotadas enquanto que seus adversários estão frescos. Assim, pois, é seguro que serão atacadas. Combater por uma vantagem a 50 km de distância frustrará os planos do mando, e, como regra geral, só a metade dos soldados o farão. Se combates para obter uma vantagem a 30 km de distância, só 2 de cada 3 soldados os recorrerão. Assim, pois, um exército perece se não está equipado, se não tem provisões ou se não tem dinheiro. Estas 3 coisas são necessárias, não podes combater para ganhar. Com um exército não equipado, ou sem provisões, o que o dinheiro facilita. Portanto, se ignoras os planos de teus rivais, não podes fazer alianças precisas. A menos que conheças as montanhas e os bosques, os desfiladeiros e os passos, e a condição dos pântanos, não podes manobrar com uma força armada. A menos que utilizes guias locais, não podes aproveitar-te das vantagens do terreno. Só quando conheces cada detalhe da condição do terreno podes manobrar e guerrear. Por conseguinte, uma força militar se usa segundo a estratégia prevista, se mobiliza mediante a esperança de recompensa, e se adapta mediante a divisão e a combinação. Uma força militar se estabelece mediante a estratégia no sentido de que distraias ao inimigo para que não possa conhecer qual é tua situação real e não possa impor sua supremacia. Se mobiliza mediante a esperança de recompensa, no sentido de que entra em ação quando vê a possibilidade de obter uma vantagem. Dividir e tornar a fazer combinações de tropas se fazes para confundir ao adversário e observar como reage frente a ti, desta maneira podes adaptar-te para obter a vitória. Por isto, quando uma força militar se move com rapidez é como o vento, quando vai lentamente como o bosque, é voraz como o fogo e imóvel como as montanhas. É rápida como o vento no sentido que chega sem avisar e desaparece como o relâmpago. É como um bosque porque tem uma ordem. É voraz como o fogo que devasta uma planície sem deixar para trás sequer um ramo de erva. É imóvel como uma montanha quando se aquartela. É tão difícil de conhecer como a escuridão, seu movimento é como um trovão que retumba. Para ocupar um lugar, divide as tuas tropas. Para expandir teu
Território, divide benefícios. A regra geral das operações militares é desprover de alimentos ao inimigo tudo o que se possa. Em localidades onde as gentes não têm muito, é necessário dividir as tropas em grupos pequenos para que possam tomar em diversas partes o que necessitam, já que só assim terão o suficiente. Quanto a dividir o saque, significa que é necessário reparti-lo entre as tropas para guardar o que foi conquistado, não deixando que o inimigo recupere. Age depois de ter feito estimativas. Ganha o que conhece primeiro. A medida do que está longe e o que está próximo, esta é a regra geral da luta armada. O primeiro que faz o movimento é o convidado, o último é o anfitrião. O convidado o tem difícil, o anfitrião o tem fácil. Perto e longe significam deslocamento. O cansaço, a fome e frio surgem do deslocamento. Um antigo livro que trata de assuntos militares disse: as palavras não são escutadas, para isso se fazem os símbolos e os tambores. As bandeiras e os estandartes se fazem por causa da ausência de visibilidade. Símbolos, tambores, bandeiras e estandartes se utilizam para concentrar e unificar os ouvidos e os olhos dos soldados. Uma vez que estão unificados, o valente não pode atuar só, nem o tímido pode retirar-se solo. Esta é a regra geral do emprego de um grupo. Unificar os ouvidos e os olhos dos soldados significa fazer que olhem e escutem em uníssono de maneira que não caiam na confusão e desordem. As sinais se utilizam para indicar direções e impedir que os indivíduos vão onde bem quiserem. Assim, pois, em batalhas noturnas, utiliza fogos e tambores, e em batalhas diurnas serve-te de bandeiras e estandartes, para controlar os ouvidos e os olhos dos soldados. Utiliza muitos sinais para confundir as percepções do inimigo e fazer-lhe temer teu temível poder militar. Desta forma, fazes desaparecer a energia de seus exércitos e desmoralizas a seus generais. Em primeiro lugar, deves ser capaz de manter-te firme em teu próprio coração, só então podes desmoralizar os generais inimigos. Por isto, a tradição afirma que os habitantes de outros tempos tinham a firmeza para desmoralizar, e a antiga lei dos que conduziam carros de combate dizia que quando a mente original é firme, a energia fresca é vitoriosa. Deste modo, a energia da manhã está cheia de ardor, a do meio-dia decai e a energia da noite se retira. Em consequência, os especialistas no manejo das armas preferem a energia entusiasta, atacam a decadente e a que se bate em retirada. São eles os que dominam a energia. Qualquer débil no mundo se dispõe a combater em um minuto caso se sinta animado, porém quando se trata realmente de tomar as armas e de entrar em batalha, é possuído pela energia. Quando esta energia se desvanece, deter-se-á, estará assustado e se arrependerá de haver começado. Utilizar a ordem para enfrentar a desordem, utilizar a calma para enfrentar-se com os que se agitam, isto é dominar o coração. A menos que teu coração esteja totalmente aberto e tua mente em ordem, não podes esperar ser capaz de adaptar-te a responder sem limites, a manejar os acontecimentos de maneira infalível, a enfrentar dificuldades graves e inesperadas sem te perturbar, dirigindo cada coisa sem confusão. Dominar a força é esperar os que vêm de longe, aguardar com toda a comodidade os que se tenham fatigado, e com o estômago saciado os famintos. Isto é o que se quer dizer quando se fala em atrair a outros até onde estás, ao tempo que evitas ser induzido a ir até onde eles estejam. Evitar a confrontação contra formações de combate bem ordenadas. E não atacar grandes batalhões constitui o domínio da adaptação. Portanto, a regra geral das operações militares é não enfrentar uma grande montanha nem se opor ao inimigo de costas a esta. Isto significa que se os adversários estão em um terreno elevado, não deves atacá-los costa acima, e que quando efetuam uma carga costa abaixo, não deves fazer-lhes frente.
Não persigas os inimigos quando fingem uma retirada, nem ataques tropas experientes. Se os adversários fogem de repente antes de esgotar sua energia, seguramente há emboscadas esperando para atacar tuas tropas. Neste caso, deves reter a teus oficiais para que não se lancem em sua perseguição. Não consumas a comida de seus soldados. Se o inimigo abandona de repente suas provisões, estas devem ser provadas antes de ser comidas, porque podem estar envenenadas. Não detenhas nenhum exército que esteja em caminho a seu país. Sob estas circunstâncias, um adversário lutará até a morte. Há que deixar-lhe uma saída a um exército cercado. Mostra-lhes uma maneira de salvar a vida para que não estejam dispostos a lutar até a morte, e assim poderás aproveitar para atacar-los. Não pressiones um inimigo desesperado. Um animal esgotado seguirá lutando, pois essa é a lei da natureza. Estas são as leis das operações militares.